Vai ser a nossa primeira experiência às 11 horas, né? É. Irado. Boa, galera. Bom dia. Estamos ao vivo aqui no Portfólio Cast. Hoje a gente vai chamar o designer, né, que é o Pedro Paulino, para estar contando um pouquinho para a gente de carreira, oportunidades, de design mesmo. Tenho certeza que vai estar somando bastante aqui. Foi uma grande honra ter ele aqui com a gente. Né, Léo? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô até pensando numa nova entrada, Rafa, porque eu acho que a nossa entrada é um trava-língua, né? Tipo assim, cara, seja bem-vindo ao Portfólio Cast, o podcast... Ó, tu vê que é um trava-língua? Depois eu desafio vocês aí a falar isso. Portfólio Cast, o podcast oficial do Portfólio Pro. Fala isso 3 vezes rápido, cara. E hoje a gente vai ter a alegria de conversar com o Pedro Paulino. A gente estava até trocando uma ideia agora nos bastidores. É muito difícil a gente conseguir agenda com designers que já têm uma certa relevância, né? Porque a gente, enfim, são pessoas que têm trabalhos incríveis e a gente preza muito por isso, né, Rafa? Trazer pessoas que a gente admira o trampo, pessoas que a gente pode criar essa conexão, ver que são pessoas como nós, sabe? Designers como nós, mas que tem alguns insights para passar para vocês, para que vocês consigam chegar nesses próximos níveis. Com certeza. Né? É isso aí. Vamos lá chamar o Pedro, então, para a gente estar batendo esse papo bem legal aqui no Portfólio Cast. Fala, Pedrão. E aí, pessoal? Tudo bem? Esse é o Pedro Paulino, galera, o mestre. Fala com a galera aí, Pedrão. Beleza, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos aí. Pô, prazer estar aqui, esse convite do Rafa e do Léo. E, meu, vamos lá, seguir com esse podcast, falar um pouco dessa jornada, né, que é ser designer no Brasil. Nossa, velho, muito louco, né, cara? Sim. Tipo, o que eu acho muito legal, né, é que quando a gente chama os convidados aqui e eles sempre, tipo, contam um pouco, né, tipo, da complexidade de tudo, até porque, né, a gente, tipo, entende que dentro do design a gente, tipo, tem vários caminhos, né, e várias áreas onde você pode seguir e tudo mais. E conta um pouco pra gente, Pedro, qual área que você atua hoje, como que você entrou dentro do design, como foi aí? Tô curioso. Vamos lá. É até engraçado, assim, porque quando eu comecei a fuçar nos programas, moleque, né? Aquele computadorzinho caseiro, PCzão, CorelDRAW. Começava a fuçar nesses programas e, assim, já gostando de mexer com eles. E aí, conversando com um amigo que era mais velho, eu até falei, pô, vou fazer publicidade e tal, vou estudar propaganda e marketing. Ele falou, você já ouviu falar em desenho industrial? Nossa. Desenho industrial, cara. Pô, vou desenhar o quê? Trator, né? Falei, não. Ele falou, ó, se informa aí, vou te apresentar o desenho industrial, né? Que é um curso mais focado em criação, você vai curtir. Aí, putz, ele me apresentou isso e o design entrou na minha vida mesmo quando eu fui descobrir o que era desenho industrial, né? Que até as faculdades antigamente tinham esse nome, hoje já acho que mudou a grade e tal. E aí foi nessas que eu mudei, tinha até já entrado numa faculdade de publicidade, cancelei, não fiz nenhuma aula, fiquei mais 6 meses estudando e entrei na faculdade de desenho industrial e aí que começou essa relação mais profunda, né? Esse cara também fez desenho industrial e, por incrível que pareça, ele foi meu primeiro chefe. Nossa, que louco, né, cara? De um estúdio de design mesmo, né, assim. Porque no meio do caminho da faculdade, um amigo do meu irmão tinha uma gráfica, eu fui trabalhar nessa gráfica. E aí ele falou, vários clientes queriam fazer cartão de visita, né, para imprimir na gráfica dele. E aí, meio período, eu ia lá numa gráfica, era um mezanino, que você abaixando a cabeça, assim, ó. Sentava lá e fazia os cartões da galera e começava a criar uns loguinhos e tal. Então, essa relação mais com marca mesmo começou, acho que ali. Aí depois eu fui para esse estúdio desse amigo, o Billy, e pô, fiquei anos lá trabalhando com design com eles, aprendendo muita coisa, assim, e pô, foi uma época muito legal, assim, tinha muito editorial ali, né, cara? E editorial eu acho que é uma base. Uma escola, né, cara? Puta, é uma base. Todo designer acho que deveria testar, passar um pouco por editorial. Porque você aprende muito a lidar com espaço, né? Então,
E ali que começou mesmo, cara. Ali foi em estúdio de design, a gente fazia muito editorial. Era engraçado que tinha trabalho de logo também, identidade visual não tinha esse poder ainda, mas já tinha os desdobramentos, mas ela não era tão forte como é hoje, né? Desdobramento de identidade. Mas a maioria dos loginhos que rolavam no estúdio, eles aprovavam o meu. Ah, e tal. Em 3, 4, e aí aquela galera, e aí, vai aprovar qual, né? A galera se. Aí já pensou, putz, eu tenho uma sorte aí nessa área, né? Mas é muito legal isso que você falou, Pedro, porque eu também, quando eu comecei a trabalhar, né, com design, e eu fui para estúdios e agências, né, eu lembro que, cara, quando eu passei por essa etapa, né, de trabalho com editorial e tudo mais, no começo senti muita dificuldade, né, normal, mas, cara, depois meio que, tipo, começa a te clarear muita coisa, sabe, cara? Tipo, de espaço, né? Você, tipo, cara, eu comecei a melhorar muito os meus projetos quando comecei a trabalhar muito com editorial, sabe? Tipo, por incrível que pareça, acho que é algo que é uma base muito forte também, tipo, dentro do design gráfico, né, cara? Nossa, Tanto que antigamente, assim, o design, cara, era muito editorial, né, cara? Tipo, acho que praticamente tudo, Bastante, assim. né, cara? E o que você falou, né, que quando começou, é muito engraçado porque, assim, é aquele clichêzão, né, cara? Tipo, putz, a gente começou fazendo, tipo, vários cartões de visita, né, e tudo mais. Acho que todo mundo passa por isso, né? E hoje, quando muitos designers, né, falam assim, caramba, tipo, eu nunca trabalhei em agência, mas eu tô começando, tipo, você indica, cara, eu acho que é uma base muito forte ter, né? Eu acho que o total. que você tem de experiência com outras pessoas, o que você aprende, assim, até mesmo a lidar com clientes, né? Até mesmo, tipo, trabalhar com equipe, eu acho que é muito importante. Não, com certeza. Nesse estúdio de design era bem enxuto, assim, e aí, mas já tinha essa relação, né, com as pessoas. Eu fiquei bons anos, assim, foi um início, acho que onde eu realmente encontrei um caminho e não digo um estilo, mas ali já me direcionou bastante para a criação de logo. Eu gostava de fazer logo. Mas, cara, era uma época, assim, muito tempo atrás, os portfólios até é legal falar que eram impressos, né? A turma Sim, montava aquelas assim. pastonas, né, cara? Eu até achei o último, eu deixei ele aqui do lado. O último que eu fiz impresso, ele tá meio capenga, mas tá aqui. Nossa, que irado, cara. Se quiser mostrar aí também. Depois eu mostro. Ó, ele fiz ele à mão. A galera ia numas empresas, umas mulheres artesanais, assim, fazer tudo bonitinho. Aí o meu último tá meio. Vou até só mostrar a capa, fiz ele à mão. Tem Ó, um. que Que louco, massa, velho. cara. E são umas Tá vendo pastas aí, muito bonitas galera? mesmo. Não reclamem do Behance, cara. Olha aí, os caras não tiram na mão. Eu, colado, costurei uma foto ao pequeno. É engraçado que esse. Minha última apresentação dele foi a última agência que eu trabalhei. Eu acabei levando esse portfólio ainda, Caramba, cara. contratado com ele. Mas, enfim. Engraçado, né, Pedro, que antes, nas faculdades de desenho industrial, muitas vezes o TCC era justamente um portfólio impresso, né? Com certeza. A gente conversou no podcast passado com o Kaká, Carlos Mignot, da Plau. Ele falou também, né, na formação dele, o TCC ali no Maior Med School, era ter um portfólio físico mesmo desses, né? Olha só. Né, Isso cara? ajudava, porque era um começo também. Eu acho que quando você se forma, o primeiro portfólio é o seu trabalho de graduação, é o que você vai apresentar, né, aí para conseguir uma vaga de emprego. Mas o louco é que eu fiz desenho industrial e na minha época a faculdade era. Você fazia projeto de produto e gráfico, tudo junto. Uhum. E aí no último semestre que você escolhia, no último ano. E aí eu já trabalhava nesse estúdio, assim, já falei, pô, vou aprender algo novo e vou para projeto de produto. E aí me formei em projeto de produto. Então, acabei Que legal, cara. fiz Ficou uma coisa bem multidisciplinar, né, velho? legal. Mas foi bom, Rafa, também tocar no assunto agência, que depois disso de design eu migrei para agência. As agências, assim, primeiro que os caras trabalhavam com uma remuneração totalmente diferente de estúdio de design. Sim, total.
E aí eu já tinha assim um portfólio desse estúdio, que foi o que me levou assim, a ingressar em agência de propaganda. Só que eu era um designer, não sabia nada do universo de propaganda, tipo, os caras tipo uma Rede Globo, assim, né, dentro do universo da propaganda. Sim. Correria total, né, mano? Uhum. Correria, mas os caras famosos, aquele ganhou o leão, aquele não sei o quê. E eu não conhecia ninguém. E entrei na primeira agência e foi legal também passar por agência, porque você cria muito networking, né? Então, os designers talvez que estejam começando assim, que já querem emplacar de cara uma carreira solo, às vezes vale dar um passo atrás e fazer mesmo esse percurso, trabalhar no estúdio ou até mesmo numa agência que hoje está bem misturado, né? Você consegue aplicar o design, cara, bem propaganda e, cara, foi uma época interessante também. Eu fui para a Duda, só para concluir um pouco assim esse resumo da carreira. O legal também é que eu fui pingando. A agência, assim, você é meio vendido, né? Quem dá mais leva. Aí você começa a emplacar um jogador, né? Tira a camisa e veste outra. Isso aí. E foram alguns anos intensos, mas eu fui pingando em algumas e passei por propaganda. Cara, passei por agência de varejo que atendia Extra, atendia Pão de Açúcar, puta correria, assim. Nossa. Mas o legal é que o trabalho sai, né? Ele tem que sair. Passei também por agência de eventos. Então foi bem... Eu fui, testando várias áreas, assim. Então teve propaganda, teve evento, teve varejo. E fui finalizar a carreira na Yang, né? Que é uma agência que eu passava em frente e falava, pô, um dia eu vou trabalhar aqui, cara. Eu morava perto, assim, a prédio na Marginal. E foi esse portfólio que me colocou lá dentro. Daí. Cara, ele é todo... Tá meio falhado, né? Mas já tinha uns trabalhos de marcas maiores, tá? Ter passado por outras agências. E o cara era bem aberto, meu chefe lá. Pô, foi mó legal. Essa é a última agência que eu trabalhei até realmente ingressar na carreira solo, né? E tomar essa coragem e falar, bom, vamos lá. É muito legal que na época, né, cara, que eu tava fazendo design, que a galera, tipo, tinha muita Yang, assim, como referência, tipo, de design, sabe? Porque a gente vê muitas agências, né, hoje, que, cara, é aquele design muito comercial, né? Que, faz aquele K-Vision, né, e tudo mais, mas assim, tipo, putz, não tem uma referência de realmente design gráfico ali muito bem aplicada, né? E eu lembro que eu vi os projetos da Yang, assim, tipo, Havaianas, né, tipo, entre outras marcas, eu falava, cara, tipo, muito, muito animal, assim, sabe? Tipo, a forma em que o design é aplicado, é pensado, né, parece que não foi feito tudo nas coxas e nas pressas, né? É claro que tem projetos e projetos, mas, assim, é o que você falou, acho que é uma agência que você olha e fala, caraca, tipo, eu sei que você entra aqui, eu vou aprender bastante, né? Era uma época que eles tinham até um núcleo de design dentro, era grande, cara, era... Pô, nós éramos em mais de 10 designers. Nossa. Então aí ela dava um valor ao design. Tinha umas buchas lá de Bradescão também, assim, mas é banco, né? Mas, normal, isso aí é comum ter, né? Cara, já é o corriqueiro, né? É legal que foi onde eu conheci, cara, caras muito bons no design mesmo. Então, hoje por aí. Uma coisa, Pedro, que você falou, inclusive, né, que é muito legal, tipo, tanto que anteriormente, né, as pessoas se formavam tipo, nessa questão, né, tipo, da grade acadêmica, né, em produto, tipo, lá no final escrevia, né, se quiser ser design gráfico, se quiser realmente trabalhar com design de produto. E é muito interessante porque eu vejo que muitos designers hoje, né, que se formaram anteriormente, tinha um Luiz, né, que trabalhou comigo na agência há muito tempo, e ele já tinha seus 50 e poucos anos, né, cara, era um baita designer, assim, que eu tinha muito como referência na questão muito, tipo, editorial muito forte, né. E ele me contou muito isso, cara, que na época ele trabalhava muito com produto, né, e também tudo, e ele conseguiu ter uma carga muito grande também, tipo, dessas duas áreas, sabe, e aplicar na parte, tipo, do design. Hoje você, o que você aprendeu na faculdade, assim, você traz alguma coisa, tipo, da área específica, tipo, de produto, você aplica nos seus projetos e tudo mais? Não sei se você trabalha tipo, muito com embalagem também, se isso foi bom para ti. Não, foi excelente, cara. O produto você rafeia muito, né, cara? Sim. Muita coisa à mão. No gráfico também. Mas, assim, uma das coisas que eu
prezo mais na época de facu é esse começar as coisas com a mão, né? Eu acho que hoje a gente está numa era muito digital e tem muita gente que senta direto e vai para o computador. Assim, no meu caso, me trava porque eu sei das ferramentas, o que elas podem fazer, né? Então, a Uhum. mão é diferente, a mão é muito livre. Então, eu acho que cara, uma das premissas que eu guardo dessa época é rafiar bastante até você falar, puta, por aqui tem um caminho. E ali, aí sim você senta no computador já com o norte definido, né? Sim, sim, tipo, de fato isso é muito importante, né? Tanto que a gente tá hoje. É que a gente sempre comenta com a galera, né? A galera, tipo, tá muito centrada assim no digital, né? Claro que é um benefício assim que a gente entende que hoje você entra na internet, tem tudo, né? Tem referência, você consegue contactar clientes, né? Tipo, de outros países e tudo mais. Então, hoje é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo, se a gente não souber fazer esse uso, né, de forma correta, acho que a gente acaba meio que se prejudicando, sabe? Tipo, achando que o design é só lá, baixar o mockup, aplicar qualquer coisa que você cria no software e pronto. Então, acho que por esse lado é muito ruim, né? Tanto que eu sempre conto isso, né? Que uma vez eu fui numa entrevista de emprego de uma grande agência em São Paulo, né? Que eu sempre queria trabalhar. E aí eu cheguei lá, né? Tipo, tava começando assim, eu fui mostrar para ele lá, né? Tipo, meio que meu portfólio. Falou, putz, esses mockups aí foi você que fez? Aí eu falei, não, foi, peguei a internet e tudo mais. Aí ele, cara, ele meteu a lei em mim, velho. Falou, não, pô, você Te tem que criar esses descascou, mockups cara. e tal, porque, né, tipo, é muito fácil você ir lá e baixar, né, e tudo mais. Então, acho que isso foi muito importante, porque meio que abriu meus olhos, né, pra muita coisa, tipo, e claro que é muito importante isso, de fato. E também é uma questão, né, cara, que tipo assim, quando você fica muito dependente das ferramentas e também do digital, você acaba consumindo sempre as mesmas referências, você tem ali o mesmo conjunto de mockups, e no Sim, fundo a gente percebe, de uma forma geral, olhando para o mercado, o quanto isso também traz soluções muito parecidas. Porque se eu consumo as mesmas referências, se eu uso os mesmos aplicativos, se eu baixo os mesmos mockups, no fim, o produto final é muito semelhante, né? A gente está vendo aí vários casos enfim, avaliação se é plágio ou não e tudo mais. Às vezes, não é nem a questão de fato a pessoa foi intencional e não viu um projeto e copia aquilo. Mas, tipo assim, a referência está ali, ela está disponível, a gente acaba absorvendo as mesmas coisas, tem processos muito semelhantes e o resultado disso é ter produtos finais muito semelhantes, né? Então, acho que quando a gente dá esse passo atrás e volta para a mão mesmo, talvez fechar um pouco a tela do computador, uma coisa que até uma vez a gente estava conversando, né, Rafa? Eu não lembro, eu acho que era uma das pessoas que a gente tinha visto, que fazia todos os trabalhos de uma forma muito manual antes de chegar no resultado final do computador. E o quanto isso fazia com que o trabalho dele no final fosse algo muito exclusivo, muito diferente. Porque você você se exclui ali daquelas mesmas, dessa exposição às mesmas referências. O resultado no final com certeza vai refletir também ser uma coisa diferente, né, cara? Pô, total, processo, né, cara? Que tem muita gente que agrega muito valor no processo. Eu acho que isso é, pô, essencial. Eu tenho um caderninho aqui em tudo que é lugar, cara. É sempre rafiando, sempre rabiscando as coisas à mão, loginhos. Eu acho que isso é uma dica bem importante para a galera que está começando. Isso que você falou dos mockups é verdade, né? Às vezes, beleza, para apresentar para um cliente, às vezes na correria você não se puxar tanto e fazer uns mockups exclusivos, a lá Sérgio Fonseca, é, mas isso a é hora de subir verdade. pro porte, né, vale dar aquele, vale um xodózinho, assim, você tentar ser mais exclusivo. Dá um Sim. tapa no portfólio depois, né? É até engraçado, cara, esse de portfólio, porque na época de agência tinha muita gente que era formado, pô, uns caras bons. Um era formado em engenharia, o outro em administração. Os caras foram para propaganda por conta de portfólio, de saber mexer nos programas e pô, são caras aí que fizeram carreira e fazem até hoje, assim, na propaganda e no design, sem ter estudado mesmo, por gosto. Cara, e é muito doido, né? Porque eu costumo ver, assim, muitas pessoas mesmo, assim, que migraram de engenharia ou arquitetura, né?
E são áreas que não são ligadas, mas ao mesmo tempo, sei lá, parece que tem muitas coisas em comuns, né? Que migraram para o design assim e se deram muito bem, né? Eu não fiz, né, tipo, design gráfico, né? Tipo, na graduação, eu fiz engenharia, fiz 4 anos de engenharia, né? E eu saí da faculdade, e aí eu tinha um pé já dentro, tipo, do design gráfico, né? Tipo, eu gostava bastante, né? Porque meu pai já trabalhava com artes também antes e tudo mais. E eu falei, cara, tipo, eu quero... E aí eu saí da engenharia, porque tem muitas coisas que eu não tava meio que gostando, e eu falei, vou tentar, né? E aí, cara, eu gostei bastante, tanto que eu fiz alguns cursos, né? Tipo na Perestroika, não sei se você conhece, e algumas escolas de São Paulo. E, cara, e aí eu consegui a oportunidade de agência estúdio, foi onde eu comecei a abrir minha mente ali, né? Mas, e é algo que eu não penso em voltar nunca mais, né? Que às vezes, putz, faltava um ano pra engenharia, né? Pra terminar, volta lá e termina, mas não é algo que eu realmente amo fazer e tudo mais. E é o que você falou. Pedrão, e sobre essa questão, cara, hoje a gente vê, por exemplo, que você atende tipo, muitos clientes legais, né? E eu não. Hoje, qual que é a tua, por exemplo, metodologia de trabalho? Né? Hoje você trabalha tipo com. Você forma equipe de design, ou você trabalha mais individualmente, ou você dupla com alguém. E como que você, por exemplo, tipo, entendeu que era essa forma que você queria trabalhar hoje, né? E é isso. Vai contando um pouco aí pra gente. Cara, eu queria até trazer uma pergunta que eu acho que completa essa, assim. Como foi, cara, esse processo de, putz, eu tava numa agência, decidi, putz, ficar solo, mas ao mesmo tempo continuar atendendo clientes grandes, assim, né? Como a gente viu ali no portfólio. O legal, meu último chefe da Yang, vou falar nomes aqui, mas a gente tinha uma entrega muito boa lá, a equipe ele montou o Dream Team do design, a gente até fala, porque era a galera muito incrível ali. E a gente entregava os trabalhos e ele deixava a gente tocar uns freelas lá. Então ele falou, pô, isso aí tá entregue, você entregar aqui tudo bonitinho, ele quiser desenrolar aí, beleza. Que ele não escute isso. Mudou toda a equipe também lá, enfim. E aí, eu acho que essa virada, assim, foi quando eu comecei a pensar em seguir carreira solo, foi perceber que o meu portfólio tinha que ter os projetos que eu estava fazendo como freelancer, e não os projetos que eu estava fazendo nas agências. Então, foi tipo um estalo. Aí eu virei a chave e falei, puta, eu acho que nesses projetos que eu tenho mais liberdade de aplicar realmente que eu gosto. Então, essa foi uma grande virada. Foi quando eu até chamei lá ele para conversar e pedi as contas. Ele já sabia que eu estava, no momento, fazendo bastante projeto por fora, mas, ao mesmo tempo, não ia segurar a minha onda, o meu gasto e tudo mais. Isso, eu já era casado, tive um baita apoio da minha esposa aqui, que tinha um cargo legal. Então, foi uma transição onde ela segurou mais a onda da casa e eu pude investir na minha carreira solo. Eu vim para casa mesmo, eu moro em casa, tenho uma edícula nos fundos, onde eu montei o meu estúdio. E, cara, fiquei trabalhando mais sozinho mesmo. Aí era a mão na massa, mais solo, one man company, fazendo tudo. E assim, uma boa dica para quem quer começar, a primeira coisa é faz uma planilha. Faz uma planilha do que tem e o que está saindo. Então, você já vai virar administrador também. Aí, carreira solo, fiquei bons anos aqui trabalhando de casa, até que eu senti que eu podia trabalhar com algum parceiro. Nesse meio tempo eu fiz projetos com alguns designers, com o Carlos Nogueira, que é um cara bem legal também. Fiz uns projetos com o Flávio Carvalho, fiz projetos, cara, em parceria com uns amigos que eram da Yang também, Faustinho. Mas era muito mais solo, até que eu falei, puta, precisando trocar ideia, né? Trocar experiência com alguém. Aí tem um amigo de infância que eu admiro muito o trampo dele, a gente trabalhou junto nesse estúdio de design lá no passado. Ele estava saindo também nessa transição de agência. Vamos alugar um espaço junto? Vamos. E aí foi uma experiência legal também de trabalhar 1 ano com uma pessoa lado a lado e fazendo projetos juntos.
Então a gente ficou um aninho assim nessa, pô, uma troca incrível. Ele é super talentoso, eu admiro pra caramba, Henrique Foster. Mas depois desse um ano ele começou a migrar para ilustração. Saiu um pouco do design, foi mais para ilustração, mas a gente teve uma experiência muito boa assim juntos. E aí depois disso eu falei, pô, eu acho que eu posso trabalhar com designers que eu admiro, tentar formar duplas, né, e ter parceiros, mesmo estando solo. Então, depois dessa parceria com o Henrique, eu comecei a via Instagram mesmo, trocar ideia com as pessoas, alguns designers que vinham conversar comigo também, perguntando sobre o projeto. E hoje eu trabalho mais dessa forma, assim, tem coisas que eu toco sozinho mesmo e tem coisas que vão com braços, com designers que eu admiro, aí, com galera que pode me ajudar em projetos. Os trabalhos grandes, cara, assim, eu acho que ser designer tem trabalhos que a quantidade de amigos ajuda um pouco, né? Nos projetos que você vai pegar. Então eu comecei muito, sempre foi, sei lá, tem bastante amigo por aí, faz trabalho para um, que indica para outro, e vai criando essa bola de neve. Sim. E os grandes vieram das agências, assim, porque eles sempre vieram por intermediação de agência, né? Não era o cliente grande final direto com o Pedro Paulino. Era via agência, que são quem tem as grandes contas. E, assim, por ter criado esse networking, eles acabaram aparecendo. E aí eles montam um time, né? O legal é que quando pinta um trabalho desse grande, eles montam um time. Então é tipo o mesa e cadeira, sabe? Que eles chamam especialistas, sim, fazem aquela técnica de design sprint, às vezes até se tem mais prazo, mas no geral esses grandes vêm via agência. Mas te falar que eu prefiro os menores, viu? Imagino que sim. Trato direto com o cliente final, apesar de que o Bahia é um caso interessante, a gente chega lá, a hora que vocês estiverem curiosos aí, eu falo um pouco desse projeto. Não, fechado, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre ele. Pedro, é muito legal, cara, quando você fala essa questão, né? Tipo, chega uma hora que você meio que entende que, sei lá, é o seu momento, né? De você, putz, eu quero entender. Porque, assim, o que você falou, assim, acho que foi a mesma coisa para mim, no sentido de que, cara, é claro que de fato a gente sente muito mais liberdade, né? Quando a gente está criando, né, assim, com 100%, né? Porque a gente sabe que com a Gênesis Studios tem aquela questão de hierarquia, né? De aprovações e aprovações. E é normal, de fato, não tem problema nenhum nisso. Mas eu comecei a entender que, cara, eu fiquei muito tempo em estúdio de agência e, tipo, agora eu queria ter o meu momento, né? E aí, de fato, é que você falou, acho que é um aprendizado constante consigo mesmo, né? Eu lembro que, cara, eu acho que todo design, assim, o design ele tem muita dificuldade em ser organizado, né, cara? Que nem você falou, putz, planilha, um monte de coisa e tudo mais, eu fui aprendendo isso com o tempo, né? E aí é uma evolução constante, tanto que falou, putz, hoje, recentemente, né, eu tava sentindo muita falta, tipo, de trabalhar com pessoas mesmo, né? Que é o que a gente tem costume em trabalhar em agências, estúdios e tudo mais, que eu acho que soma no projeto isso, né? Em olhares e tudo mais. Até porque tem pessoas que são especialistas ali, né? Tipo, em tipografia, em motion e tudo mais. Então, eu acho que uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo. Eu acho que o projeto ele fica muito melhor quando tem mais pessoas, mais mãos e tudo mais. E eu comecei a entender isso aí, cara, tipo, eu quero começar a pegar mais projetos, mas entregar projetos com qualidade também, né? E começar, tipo, a ser visto por mais pessoas também. Eu entendi que esse era o caminho, e não só por isso, mas também para agregar também, né, mais com outros profissionais e tudo mais. Então foi muito massa também quando eu comecei a chamar parceiros para trabalhar, sabe? A começar a fazer dupla em projetos, ou então chamar outras pessoas para entrar em projetos e tudo mais. E isso foi de fato muito bom e fez a gente evoluir bastante também, né, Léo? E aí tanto que eu conheci o Léo, conheci o Sergião, conheci grandes designers aí. Uma galera massa tá tudo aí, cara. A galera deixando nos comentários. O sim. Sérgio tá online, Renato AB, tio Caio, Cafofo. O pessoal tá tudo aí acompanhando. Sim, aí. São designers assim também que, cara, são muito bons, né? E é muito legal quando a gente tem essa troca assim muito, muito próxima, né, cara? Que hoje no Instagram você consegue se conectar com qualquer profissional e trocar ideia e tudo mais. Cara, eu lembrei de uma parada legal também que você falou agora, Rafa.
também que o Pedro comentou, é que quando a gente está começando, talvez um dos gargalos é essa parte mais burocrática, entender um pouco de fluxo de caixa, tipo, pô, cara, como é que eu vou me organizar quanto a isso, né? Tipo, a gente sabe também, né, que assim como todo trabalho, o design é sazonal, tem períodos que são mais aquecidos, tem períodos que já é um pouco mais frio, que não tem tanta entrada de projeto. Cara, isso foi muito difícil para mim no começo entender, assim, tipo, eu olhava para um mês que estava muito bom, tipo, entrando muito projeto, cara, vou torar, vou fritar isso aqui, vou comprar equipamento, melhorar, e no mês seguinte não entrava nada, e eu ficava lascado, porque eu não tinha me preparado para o mês seguinte, né? Aí depois você vai começando a entender um pouco mais disso, a questão também mais jurídica, né, também, tipo, contrato com o cliente, contrato com as pessoas que você está chamando, emissão de nota fiscal também. É muito importante, eu acho que para quem está pensando, quem está ouvindo a gente aí também e está pensando em tocar solo, ter esses cuidados, né, de tipo, ter pelo menos uma noção mínima dessa parte de fluxo. Acaba que é muito empírico, né? Tu vai quebrando a cara, vai testando, abre teu Excel, não sabe muito bem o que tu tá fazendo, mas quando vê, vai fluindo. Mas, cara, se você já começa tendo esse background, ouvindo esse conselho, eu não tinha escutado isso quando eu comecei, cara, você vai bater muito menos cabeça, velho. Muito menos cabeça. Já abre o teu CNPJ na categoria certa, né? Ao invés de ter que migrar, porque depois, se você migrar, vai ter que pagar muito mais caro. Enfim, são várias questões aí. Sim, é um baita aprendizado também, né? É o que a gente fala, putz, acho que você acaba empreendendo sem querer empreender ali, né? De fato, sem querer isso aí, mas já você tem que aprender, né? É serviço, mas, você tá ali empreendendo mesmo, né? Sim, porque, tipo, a gente sabe que, cara, quem faz o nosso salário no final do mês é a gente, né? Total. A gente não é CLT. Tem nem pra onde chorar. Tem vários apps, né, que ajudam também você a se organizar. Às vezes você, não precisa nem ter o Excel, você num app desses aí, você já consegue organizar seu fluxo e tal. Isso ajuda muito também. Mas, puta, a primeira coisa, quando você quer seguir carreira solo, acho que é isso, montar a planilhinha lá. Porque aí você vai começando a se organizar, né? Você já fala, pô, 3 meses aqui eu tô... Você vai olhando para frente. E aí parcelar também, às vezes, cliente, né, você parcela pagamento, então você também já vai se organizando no volume, grana pingando todo mês e tal. Acho que isso ajuda também em negociação, né? Pagar em vez. Legal. Pedro, você está quanto tempo dentro do design gráfico? Cara, eu me formei em 2000. Eu tenho uma data. Legal. Mas eu comecei a trabalhar nesse estúdio de design que eu considero mesmo, eu estava no 2º ano da facul, então desde 2018. Desde 98, desculpa, 98. Olha lá. Caraca. Há mais de 20 anos aí, Estrada, né, cara? Estrada. Uma experiência pra caramba. Então, às vezes a turma fala, pô, tá lá carreira solo, pegando uns trampos assim, mas também deu uma ralada boa, chega até aqui. Nossa, com certeza. E tu tá solo há muito tempo? Carreira solo tem 8 anos. Vou pro 9º ano. Também. Já tem um tempinho. Então foram já tá... Bastante aprendizado esse tempo aí, né? Nossa, você aprende bastante, cara, com isso. E a internet foi meio que ajudando, né, de certa forma, a angariar cliente, né, posts novos, aí você solta post novo no Behance, vem gente de fora pedindo orçamento, você solta post no Instagram, também a turma lembra e começa a pedir orçamento e tal, então estamos aí na pista, mano, igual... uma coisa puxa a outra, né, cara? Cara, tem até uma pergunta em relação a isso, Pedro. Muitas vezes, quando a gente está ali trocando uma ideia sobre portfólio no Insta, tem muita gente que não consegue, tipo, receber pedidos de clientes no site, no Behance, né? E eles acabam pegando por outras vias, né? Para indicação e tudo mais. E aí a minha pergunta que fica é, tipo assim, como é a tua relação hoje com essas plataformas, né? Tipo, com o teu próprio site, com o Behance? Os pedidos chegam mais por lá? Chega mais pelo Insta? Como é que funciona essa questão do teu portfólio na web mesmo? Então, eu já fui mais ativo no Behance, confesso, tem até meio desatualizado
Bahia mesmo nem tá lá. Já tive uma leva de pedidos chegando via Behance, já tive também via Instagram, indicação, mas na verdade indicação é o que mais aparece. Mas mesmo assim, eu acho que um trabalho bem feito e bem entregue, né? Porque ser designer não é também só criar e fazer um negócio bonito que resolve um problema. Você cumprir com o prazo, né, que você combinou com o seu cliente, definir essas entregas. Então, acho que envolve, às vezes isso assim tem até uma porcentagem bem grande em como você vai ser procurado no futuro, né? Então, às vezes não é só ser um puta designer com um trabalho bonito, mas você é um cara que some, o cliente está lá cobrando, você desaparece do planeta, enfim. Mas eu acho que um trabalho bem feito, bem apresentado, bem entregue, vai trazer um novo projeto. E aí isso vira um ciclo, né? Por mais que você fala, putz, tô aqui tocando 2 projetos que eu vou entregar mês que vem, não entrou nenhum, mas é muito louco, porque parece que o universo conspira ao seu favor. Quando você entrega aquele que estava com o orçamento pendurado lá e fala, então, vamos começar isso aí? E aí você fala, né, cara? Graças a Deus. O Vitor até comentou aqui, ó, Vitor Notário. Cara, vai chegando dia 10, a minha barriga vai esfriando. Você não tem essa do dia 5, né? Dia 1 que o dinheirinho pingue, dia 5 você paga as contas e você vai nessa organização. Mas vem muito por indicação, cara. E amigo de amigo, gente empreendendo, né? Acho que você vai criando um estilo também que vai atraindo o seu público, de certa forma. História da minha vida, o Sérgio falando aqui. Bem, todo mundo se identificando aqui. Tá vendo, galera? Não é só vocês, cara. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Pedro, inclusive, cara, já aproveitando, pegando esse gancho aí, como foi, né, cara? Trabalhar com Casas Bahia, com Ponto Frio, 2 grandes marcas aí, né, de varejistas. Conta um pouquinho pra gente do processo, como é que foi a criação de tudo e tudo mais. Legal, isso é até interessante porque é um processo que não é o que me atrai muito no design, porque eu sou um cara que gosta de prazo para fazer as coisas, né? Eu costumo pedir 1 mês, 30 dias para o cliente. Eu acho que todos nós gostamos, né? Prazo dá pra gente descansar no travesseiro em paz, sabe? E você vai, né, amadurecendo a ideia, você vai ali dando uma estressada no trabalho, ele vai ficando mais consistente, né, com prazo. Então, às vezes você trabalha com prazo curto, entrega, o negócio tem tanto vai e vem, se você tivesse aquele prazo completo, teria andado muito melhor o projeto. Sim. Mas vamos lá, Bahia, cara, teve um intermediário, que é a Croma, você não diria nem que eles são uma agência, eles se intitulam Solutions, então eles fazem planejamento, fazem criação menos, mas eles têm conexão com bastante cliente grande. E aí, eles montaram um time, nesse time tinha um amigão aí, o Pedrinho Fonseca, que é um cara que eu admiro bastante, ele é multitask, o cara escreve bem pra caramba, inclusive da cidade do Sérgio aí, Fonseca, de Recife. Nossa. Aí o Pedrinho falou, vai ter criação de logo, é o Pedro Paulino. Vamos chamar esse cara, e aí eles montaram esse time. Era um time bem grande, o Pedrinho era o diretor criativo, eu entrei como responsável de criação de logo e identidade visual. Tinha uma menina de redatora lá para fazer todo o manifesto, texto, tinha psicólogo, tinha uma de branding, diretores, tinham a diretora de marketing lá da Via, estava junto, e uma funcionária abaixo dela, e por incrível que pareça, cara, o presidente da Via Varejo também estava nessa mesa. Né, cara? Nossa, é difícil, né? E também o CMO, que era o cara de marketing, né? O presidente lá da área de marketing, o VP de marketing. E aí, cara, a gente ficou uma semana
enfurnado numa salinha todo dia, das 9 até 6 da tarde, tipo, entendendo muito sobre o que deveria ser feito. Foi um trabalho, por incrível que pareça, cara, o varejo é sempre acelerado, né? O varejo está ali trabalhando com sazonalidade e tal, é sempre acelerado. Mas esse foi um projeto que rolou usando a técnica de design sprint, mas quem decide estava ali. Então, pô, as coisas foram afunilando, né? Essa técnica vai te levando por um caminho onde as coisas vão afunilando. Mas aí chegam nos últimos 2 dias e, meu, o designer sofre, bicho. Aí é assim, agora, daqui 2 dias você tem que chegar num visual legal e apresentar aqui para a turma toda. Então, o Bahia foi bem nesse processo, mas o legal é que foi todo mundo muito alinhado. E assim, o mais legal é que quando eles me chamaram para Bahia, ponto já estava no pacote também. Então já eram as 2 marcas que são via varejo. E aí, tipo, o projeto todo continuou, assim. Depois a gente chegou num resultado legal de Bahia, mais enxuto, foi para pesquisa. A pesquisa foi condizente com o que a gente tinha analisado em todo esse processo. E aí eu tive uns dias para desenrolar, afinar, fazer brand book. Até entrou o Felipe Jodar aí também, que é um designer de Campinas que me ajuda em alguns projetos, o Felipão. Felipão conheço demais. Ele me ajudou a desenrolar de brand book, afinar umas coisas, assim, é um cara que tem um cuidado bem legal também com o trampo. E aí foi isso, cara. Putz, aí em ponto foi legal porque Bahia chegou ali onde queria. Eu acho que é um logo simples. Quando o logo é grande, você vê muita crítica por aí. Mas ninguém estava sentadinho ali, meu, de cara a cara com aquela turma toda. Sim. Para chegar onde a gente chegou. Eu acho que, pô, sou bem feliz com o resultado. Acho que a marca hoje, quem olha para a marca hoje, assim como um todo, né? Às vezes nem lembra da antiga, de tão forte que ela chegou, né? Um dos maiores anunciantes do país também, chegou martelando lá, mas era foco ser jovem, né? Atrair um público mais jovem, ser digital, e o Sistemão acho que casou bem com isso. Aí, pô, ganhei experiência nesse sprint. Eu já tinha feito um sprint antes, no Mesa, né? Mas aí nesse ganhou experiência e em ponto eu falei, puta, podemos trazer mais um designer na mesa, assim, para ajudar, né? E aí os caras falaram, bom, beleza, tem uma verba aqui, acho que dá para trazer. E aí eu chamei um outro amigo designer, que é o Lucas Senesi, também, um cara meu, legal pra caramba, e ele teve um trabalho bem importante aí na criação de pontos também, porque aí eu tinha alguém junto para criar, né? No de Bahia, o Pedrinho Fonseca estava junto comigo, ele é bem criativo, a gente chama ele até de redator de arte, porque ele faz uns logos, né? O cara tem bom gosto, ele mesmo faz vários visuais aí para ele, mas ali eu tinha um designer junto para trocar ideia e tal, então o ponto teve muito a ajuda do Lucas aí. E o legal de ponto que a premissa era, tipo, mudar total. Então, pô, um cliente do tamanho de Ponto Frio, cara, ter a coragem de falar, galera, é radical aqui, é fugir do óbvio. A premissa, assim, era fugir do óbvio. E aí foi engraçado porque a gente foi afunilando, chegou nisso no ponto, pinguinzinho minimalista, e foi para pesquisa. Quando foi para pesquisa, tomou uma porrada de tudo que é lado. E aí a galera assim, puta, não acredito. Até que, meu, deu um estalo na minha cabeça. Falei, meu, se a gente quer fugir do óbvio, a gente só ia tomar porrada em pesquisa. O caminho é esse mesmo, galera. Vamos nessa. Tremendo. E aí todo mundo falou, não, é isso aí. Até que ponto ficou pronto, assim, na sequência de Bahia, mas os caras foram lançar para não atropelar, né? Lá na frente, né? Um ano depois. Então é um projeto que estava aqui assim guardadinho há um tempão. E aí, meu, foi muito legal poder fazer parte disso, apesar de não ser tão fã do Design Sprint, né?
que afunila ali no maker, quem é maker na equipe. Mas foi uma experiência, cara, incrível. Eu acho que ter essa bagagem toda, ter passado pelas agências também, né, ter lidado um pouco com marcas grandes, ajudou muito em você sentar ali, abrir, né, o seu caderninho em branco, de frente para uma marca que é patrimônio histórico, né, do Brasil, assim. Mas putz, foi um desafio que eu acho que deu para subir mais um degrauzinho aí, né, na carreira. Legal demais, Pedro. Essa questão de prazo, quando você diz, qual mais ou menos a média de prazo para um projeto desse? Cara, ali a gente chegou no norte em uma semana mesmo, mas depois eu tive 15 a 20 dias para afinar e organizar brand book. Eu acho que foi até um prazo curto, se você parar para pensar, eu acho que uma empresa desse porte tinha que se planejar para pelo menos uns 6 meses de projeto. Mas no final o varejo é acelerado, as coisas estão acontecendo, não param e foi, mas deu para segurar a onda aqui com braços aí, ajuda do Felipe, né, do Lucas no outro projeto. Mas eu gosto de mais prazo, cara. No mínimo 30 dias, né? No mínimo. Sim, alguns dias sem dormir, né? Nossa. Fazia tempo que eu não virava à noite, cara, trabalhando até tarde. Né? Te falar, eu tenho filho, né? Pô, as crianças acordam cedo, então eu já tava numa rotininha que, mesmo quando eu saí da Yang, eu já tinha uma rotininha de não trabalhar até tarde. Já tava mais calejado, já tinha virado muita noite comendo pizza. E aí esses trabalhos acabaram rendendo umas noites aí adentro. Não teve jeito. Quebra pro dia seguinte também, né, cara? Isso é muito ruim. Nossa, eu evito sempre que posso. 2 dias, né, cara? Sim, de fato. Tem gente que funciona, né, à noite. O Henrique, a gente dividia estúdio, ele funcionava num horário mais tarde. Então, às vezes eu ia embora às 6, ele chegava às 4 e ia até mais tarde. Mas nos dias que tinha que ficar junto e tal, nós ficávamos. Mas tem gente que rende, né? Mas é só na hora que vem filho, tudo muda. Nossa, a gente estava conversando bastante sobre isso, né? Pedro, sabe uma coisa que eu fiquei muito curioso em relação a essas duas marcas? Aquilo que você comentou, né, cara? São marcas que o Brasil inteiro conhece e que é inevitável que as críticas venham, né? Tipo assim, como foi que você lidou, assim, com a chuva de comentários e coisas que aconteceram, né, em relação a essas duas mudanças? Primeiro caso Bahia, depois Ponto. Porque de fato são... Pode falar, Pedro, desculpa entender. Não, fala aí, Rafa, complementei. Não, eu falo porque de marcas são marcas muito, assim, todo brasileiro já nasce conhecendo, né? Total. Então, de fato, é algo que está constante no dia a dia da pessoa, e a pessoa vai querer olhar e vai querer falar alguma coisa, de fato. Ainda mais o cara que é designer e quer olhar e falar alguma coisa. Enfim. Mas manda pra gente aí, Pedro, como é que foi isso aí? Não, teve, assim, eu tenho um grupo, né, de amigos aqui, WhatsApp, a galera designer e tal, e às vezes eles viam mais que eu e falavam, pô, olha lá e tal. Eu acho que a melhor coisa nesse momento é nem ficar vendo tantas críticas, porque ninguém estava ali, né, no processo. Você que viveu aquilo, que sabe, né, por que chegou naquele caminho. Óbvio que, assim, tem muitos trabalhos que às vezes você tem mais prazo para refinar, você consegue dar aquele dozinho, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado final. Tentei ouvir poucas críticas, mas algumas que eu achava interessante e construtiva, eu acho que foram válidas também. Eu acho que é muito bom você também escutar pessoas que você admira, né, que acho que vão te engrandecer, porque eu acho que te puxar para baixo é muito mais fácil, né, daquela que quer te puxar para cima. Então tem muito mais gente querendo puxar a galera aí para baixo do que elogiar e te puxar para cima e tal. Mas, pô, eu acho que o silêncio às vezes vale mais, né? Que mil palavras, meio clichê, mas não ficar rebatendo, sabe? Gente que critica ali no Instagram, que fala isso e aquilo. No final, eu acho que o cara queria estar ali e ter feito aquilo, de certa forma.
Nossa, irado, verdade, cara. Não, de fato, isso não tenha dúvida. Uma coisa que é muito importante, né, cara, é que assim, o pessoal vai muito 100% tipo, no visual, né? E claro que isso é importante e tudo mais, mas o pessoal, assim, ele não entende, por exemplo, qual foi o desafio, né? Qual foi o briefing, qual foi a solução que realmente vocês trouxeram. Então, eu acho que essa questão que você falou, cara, o processo é uma das partes que eu acho muito importante, né? Claro que o design é muito importante, mas eu acho que os dois eles se conversam e tudo mais etc. Porque é aquilo, né? Tipo, a gente traz uma solução para um problema, né? Mas eu vejo que assim, quem só vê o resultado não entende qual foi esse problema, sabe? E às vezes acaba realmente criticando e tudo mais. E tanto que eu e o Léo, né? Tipo, a gente tava conversando outro dia, cara, tipo, a gente fez uma marca agora, né? Que também foi grande e tudo mais, a gente tipo, teve que fazer muitos estudos, né? Porque a marca tá mais de 140 países também e tudo mais. Cara, eu vi e pra caramba, né? no começo foi bem trabalhoso, assim, porque assim, foi um projeto de, tipo, de 5 meses, né, Léo, que a gente ficou nele envolvido. Nossa, cara, foi desde o começo do ano, praticamente, sabe? Mas, cara, o que a gente enviou de versão de produto não tá escrito, né, cara? Foram muitas e muitas e muitas e muitas versões. E a gente começa a entender, cara, tipo, é muito louco, porque assim, quem vê o resultado final não entende Não qual faz foi ideia, ali né, esse cara? intermediário, sabe? O porquê chegou no resultado e tudo mais. Então, de fato, acho que quem tá olhando ali, criticando, tipo, nunca vai entender o que passou, né? Eu vi Nossa, cara, do quem Basic. nunca apresentou para uma mesa de acionistas um projeto não sabe o que é a treta. Então, o Bahia, né? Uma das coisas que foram muito fortes no processo era um terço da tarja vermelha e o resto azul. Cara, isso, assim, a gente colocava só aquilo na tela e muita gente falava é Bahia, é Bahia, é Bahia. Então, foi uma forma de chegar num B bem simples mesmo. Teve até críticas com Big, né? Eu lembro na época de ver Foi, que é um processo, falaram, né? com Big e tal. Eu participei junto com eles depois, angariando as defesas e tal. Mas aquilo era tão forte que ele precisava ter um peso na marca. Por isso que foi para um B mais simples. Mas o grande lance são esse um terço do azul e vermelho. E isso ajudou muito em desdobramento de identidade, que hoje ganhou uma força assim tremenda, né? Sim. Às vezes a identidade é até mais poderosa do que o logo em si, né? Porque você bate o olho em qualquer visual aí, já se relaciona com a marca, já fala, pô, isso é Bahia, isso é ponto, enfim. Uma coisa que é muito importante, né, que você até citou, é muito, muito doido, né, quando a gente vê, tipo, o logo novo da Bahia, né, e a gente olha depois toda a identidade do sistema que foi criado, cara, tipo, tudo se conversa, né, tudo faz parte, assim. É muito legal porque tem muito mais força do que a marca anterior. E assim, antes o Bahia tinha destaque, hoje o destaque é mais em casas, porque no meio do caminho também a gente falou, pô, quem vai lá vai comprar coisas para sua casa, né? Por que o destaque é Bahia se eu estou indo... Cada casa é única, tem muito, hoje se fala muito do indivíduo, né? De cada um ser único, então inverteu esse peso. No final eu admiro, cara, demais a turma da Via, porque eles foram bem corajosos em fazer essa transição e tem muitas empresas aí patinando com medo de mudar e poderia, sei lá, se tornar um pouco mais digital. Né? Acho que tem um visual, tem essa transição para o digital aí que eu acho que é importante para as grandes marcas, né? Sem perder a essência ainda, né? Sim. A gente tem um comentário aqui, né, que a gente estava conversando sobre a questão de processos e tudo mais, né? E aí a gente... Essa questão eu entendi, né? Inclusive, eu acho que a gente meio que não se manifestou errado e tudo mais, mas essa questão de que quem consome o produto realmente é para o público, né? Que você faz a marca e tudo mais, de fato. Então ele tem que se identificar, né? Isso com certeza eu também não discordo disso, né? Mas tipo, vocês tiveram depois o feedback do pessoal que vocês tiveram o, né, tipo, o novo reposicionamento da marca e tudo mais, como foi esse abraço mesmo do público, né, com a nova marca, com o novo posicionamento, como que foi essa aceitação? Não, rolou sim, teve no decorrer, né, da entrega, assim, pós-entrega, os feeds foram, cara, bem positivos, assim, em relação ao negócio mesmo. Inclusive,
Tipo, até as ações de via, assim, puta, deu um boom. Teve gente que ganhou uma grana ali na bolsa, quem tinha ação de via varejo. Hoje ela caiu de novo, eu não sei quem acompanha o mercado financeiro vê que caiu de novo, mas teve uma repercussão bem positiva, assim, no geral. Eu concordo com o Caio, o resultado, cara, o processo é interessante, é importante. Sim. Tem muita gente que tem processo, mas na hora de realizar, né, e chegar lá, às vezes não chega. Teve processo, mas não chegou no resultado que gostaria. O resultado, óbvio, é importante, porque no final os caras são uma empresa, precisam rentabilizar. Com certeza. Mas foi positivo, assim. Hoje eles estão se estruturando assim, mas teve também a questão de pandemia, né, que fez com que algumas empresas, o varejo sofreu pra caramba, mas foi positivo no geral, assim. Ponto, eu acho que ponto mais que Bahia, você quer saber? As críticas de Bahia foram um pouco mais intensas, de ponto, eu acho que falando em resultado, porque era uma marca que estava muito de escanteio, né, cara? A própria Via falava, a gente só dá atenção para Bahia e ponto tá ali, ó, no cantinho de escanteio. Então, ponto ganhou uma revida, assim, né? Pô, que massa. Nossa, foi muito falado, né, depois que saiu o redesign da Ponto. Parece que a polêmica também ajudou bastante, né? A questão do naming, tudo que aconteceu com o name do ponto.com. Mas, cara, isso realmente trouxe muita vida, assim, pra marca, sabe? Da Ponto. Eu gostei muito das análises da Ita, né? Da Itamara. Sim, da Itamara, né, cara? Sim, Que fez um review bem legal, assim, né? Foi muito legal. Foi uma das críticas que eu falei, pô, olha que legal como ela analisou, né? Cada ponto. Então, ali que eu até comecei a conhecer ela, a gente trocou várias ideias putz, ali foi uma crítica interessante, o jeito que ela conta, né? É bem legal o jeitinho que a Ita faz ali. De fato, foi uma crítica bem construtiva, né? Existe a crítica rasa e a crítica que é construtiva, né? E essa, de fato, foi muito boa. O tio Caio comentou aqui com a gente, né? De fato. Acho que isso a gente concorda. Eu acho que para nós, né, que somos designers, a gente gosta muito do processo, né? Mas, de fato, assim, para quem é o público, o resultado, de fato, é muito mais importante, porque ele quer, claramente, ali, se identificar com aquilo lá, tipo, que ele consome no dia a dia dele, né? Então, de fato, a gente não discorda também contigo, tio Caio. E, cara, fica o convite aí também pra ti, viu? A gente quer te convidar ao podcast aí. Acho que você tem trabalho muito massa também. Acho que vai agregar bastante pra galera e vai ser massa ter você com a gente também. Fala aí, Pedrão. Não, fui ver o trabalho do Caio esses dias aqui, que eu vi no Instagram, é bom pra caramba mesmo. É bom demais, pô, bom demais. Você entrou muito bom também. Eu acompanhei recentemente, né, que eu vi um projeto dele, que eu achei muito bom no Behance, nem sabia que era dele. E depois você via lá nos nomezinhos lá que eu vi que era ele, eu falei, putz, mano, o projeto é muito bom, velho. E é um baita designer também. Pedro, isso é uma dúvida que eu tenho, cara, muito grande, assim, né, sobre o ponto, né? Porque era ponto frio, né? E aí depois vocês reduziram pro ponto, né, e tudo mais. E eu, particularmente, eu gostei muito dessa marca, né? E eu até comentei com o pessoal na época. Mas, tipo, durante esse processo, né, de redução de name e tudo mais, por que vocês tiraram frio? Qual foi esse processo? O frio saiu por ser frio mesmo, né? Tem uma história, apesar de que assim, essa é uma mudança até difícil, muita gente ainda fala, né? Ponto frio. Sim. Em vez de falar ponto. Até acostumar, né, cara? Vai. O frio vem lá atrás porque eles vendiam só geladeira, uma loja do Rio de Janeiro. Então ela tinha um conceito para tal frio ali junto, ar-condicionado, geladeira, freezer, né? Então, no Rio, puta cidade tropical, sempre calor, então ela tinha um porquê. E isso foi esfriando realmente a marca, né? E aí a gente falou, pô, a gente tem que aquecer isso. E aí, no meio do caminho, a turma realmente decidiu tirar o ponto e, como era fugir do óbvio, o frio não fazia mais parte. E o frio ia ser representado pelo pinguim. Você não precisava mais da escrita frio, né? Para entender que aquilo era ponto. Apesar de que dentro da via eles falam, pô, isso é de ponto, isso é de Bahia.
isso é de ponto, aquilo é de Bahia. Então já tem essa Essa expressão. gíria interna, né? E aí é mais uma questão agora também de ficar martelando a marca ali, bater na cabeça das pessoas de que ponto frio agora é ponto. Até a campanha, quem toca, acho que é a Yang mesmo, a Yang tem eles têm uma house dentro da Via Varejo, é uma Yang lá dentro da empresa, e foi engraçado que ponto, depois da entrega, assim, um ano depois, eu fiz um alinhamento junto com a Yang, de novo. Então foi um projeto que voltou, e a gente teve aqui, aí teve um prazinho legal, a gente ficou 1 mês e meio, 2, trabalhando juntos, para afinar detalhes realmente para o lançamento de marca, ajustou o tom do laranja, deixou ele mais vivo, arrumou umas coisinhas do próprio pinguim e tal, então foi bem legal. Mas o frio saiu porque era frio mesmo, e era hora de aquecer. Esquentar, né? Agora esquentar as vendas, esquentar a marca, e foi assim, afunilou tudo para chegar nesse caminho. Ninguém mais. O estranho é que a turma fala, e aí, como vai ser, né? .com, como que vai ser a URL, né? Mas eu acho que eles até mantiveram, a URL continua, ponto frio também. Mas é isso, é .com. Pô, legal demais. Vamos abrir para a galera perguntar? Vamos sim. Galera, fazer mais uma pergunta? Também... manda ver. Não, mas galera, pode perguntando aí, tá? Quer dizer, deixa a galera perguntando, enquanto o Rafa vai fazer essa aí que vai falar, vocês podem também deixar as perguntas de vocês aqui pro Pedro, tá? E Pedrão, desde então, quando esses projetos foram anunciados, né, já estão no mercado, já estão funcionando, a gente entende que foi um trabalho muito bem feito de design. Hoje, por exemplo, os clientes vêm te procurar abordando esses projetos que você fez? Ou, isso tem acrescentado, na tua carreira como profissional? Te valorizado mais ainda, do que você já era? Como que você olha para isso? Cara, não, com certeza. Eu acho que um trabalho desse porte, né, com uma visualização desse tamanho, Brasil inteiro, os clientes vêm. Só que ele sempre fala, não tem uma verba de ponto, não. Imagina. Mas eu entendo cada cliente aqui também, o tamanho, né? A gente está sempre aberto a rever valores e tal, mas eu acho que ajudou sim, ajudou a angariar novos trabalhos, eu acho que ajudou a entrar, como eu falei, subir mais um degrau aí, acho que no design, mas tem muito esse lance da verba, né? Às vezes o cara vem e fala um pouco disso, fala, não tenho essa verba de ponto e tal, mas eu acho que todo trabalho bem feito e bem entregue abre porta para um novo, independente do tamanho, né? Eu adoro fazer logo de restaurante, cara, sabe? Coisa menorzinha, você fala ali com o chefe, que é dono, permuta, ainda rola o cara pede desconto, rola uma... rola uma broca, uma comida. Vai lá, come uns dias, né? Um almocinho, tal, um jantar. Mas eu acho que abriu sim, abriu para novos clientes e eu acho que todo trabalho bem feito e bem entregue, independente do tamanho, abre novas portas. Legal demais, Pedro. Cara, acho que para encerrar, assim, da minha parte, né, uma pergunta que eu sempre faço assim, para os profissionais é como que você, vê o design gráfico hoje, né? O mercado, né? Como que você olha hoje quando você se formou? Né? Imagino que são visões completamente diferentes e é interessante ver isso de você, né? Que está no dia a dia aí também. Pô, cresceu muito, né, cara? Eu acho que é uma profissão, eu acho que tem muita gente aí, eu acho que almeja ser designer, tem esse sonho, né, de ser designer. Eu lembro quando eu me formei, o MEC não reconhecia o design como profissão. Então, meu pai era mais serião, engenheiro, né? Você falou até de engenharia. Foi bom ter um pai engenheiro porque ele me levava para trabalhar com ele, aí eu já sabia que eu não ia ser engenheiro. Engenharia, cara, não quero. Mas, putz, então não era nem reconhecido, assim, e design de produto, então, o cara não tinha muita área para... Às vezes ele ia para a indústria,
que fazia assim muitas coisas de plástico e tal, ou tentava fazer os mobiliários, né? Mas eu vejo que mudou muito o design, ganhou assim um poder incrível, assim, o designer tem um poder incrível nas mãos, né? Hoje é tudo muito visual, com esses universos digitais, rede social, onde você não precisa estar só ali nos anúncios que rolavam na TV, né? A gente ficava esperando para ver novidade nas propagandas de TV. Hoje as abordagens são bem diferentes e eu enxergo só um crescimento. Vejo, cara, como uma profissão super atual, uma profissão que qualquer área vai precisar de um designer, qualquer empreendedor vai precisar de um designer, qualquer empresa precisa de um designer. Até que se fala muito do design thinking, né? O jeito que o designer pense e organiza o seu processo é aplicado em empresas para resolver outros problemas que nem são relacionados ao design. Assim, no futuro, pô, até pegando aqui, eu não estava vendo muitos comentários para não perder o fio da meada, né? Chegou aqui, né, uma pergunta. Mas o Caio falou, né, do design Abriu aqui. Problemas climáticos e tal. Puta, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar bem de olho e entender aonde a gente pode até atuar, né? Eu, como designer, aqui tem muito projeto que entra também sem custo nenhum, que eu faço. A gente tem um lifestyle aqui em casa de que é dando o que se recebe mesmo, então tem projeto que eu faço sem cobrar nada, alguns projetos já foram feitos dessa forma, que são projetos que têm assim, uma visão diferente mesmo, eu acho que vale ter essa troca. E esses que abrangem, sei lá, eu até estou migrando, assim, estou no momento de construindo um sítio aqui, um projeto familiar, onde a gente pensa no design como forma de se relacionar com as pessoas de uma maneira mais saudável, né? Incluindo a sua alimentação, como que você gasta seu dinheiro nesse sentido, né? Como que você recicla suas coisas. Então, tem muito isso do meio ambiente envolvido, né? Então, eu acho que essa parte agora aqui do sítio, de pôr a mão na massa, trabalhar com a terra, plantar, a gente planta, colhe, né? Não tem embalagem, traz isso para os amigos sem uma embalagem plástica, algo muito natural. Eu acho que o design tem que começar a olhar um pouco para isso também, né? A gente trabalha muito com embalagem, como que vai ser, né? Será que a gente precisa eu adoro print, cara, eu sou fã de print, eu venho de uma escola que comprava livros para ver referência, a gente não tinha o Pinterest, não tinha nada disso. Então, mas eu acho que vale esse pensamento, assim, de às vezes o cliente quer fazer tanta coisa, você fala, mas será que a gente precisa realmente, né? Eu sei que o enxoval vai ser maior, eu vou ganhar mais por peça, mas será que a gente precisa de todo esse material para você divulgar a sua marca? Então, eu acho que é um pensamento bem importante mesmo. É uma questão que eu tenho muita dificuldade assim no dia a dia, porque eu trabalho bastante com embalagem, né? E aí, pensando muito nisso, né? Às vezes a gente sugere opções, né? Que são mais sustentáveis e tudo mais, até de produtos mesmo, né? Dependendo ali de qualquer tipo de acabamento que o cliente vai fazer e tudo mais. O que a gente sente muita dificuldade às vezes é que o cliente fala, putz, eu já pensei nisso, mas assim, quando a gente vai para um lado, infelizmente hoje, né, mais sustentável nessa parte de impressão e tudo mais, a gente tem um valor muito mais alto no bolso, né? O custo é muito maior. E aí eles falam, putz, mas não vai caber no orçamento, tal coisa, tipo, e a gente tem essa dificuldade de inserir, sabe? Uhum. Então, essa reeducação é muito importante também para o cliente, né? E o cliente, claro, também com o consumidor. Então, acho que tipo, a nossa parcela também é buscar cada vez mais, porque tipo, e da mesma forma que o cliente tipo, nos procura, né, para que nós somos um expert na área e tudo mais, ele quer ouvir da gente, né, um direcionamento. A gente entende que assim a gente vai cada vez mais também buscar reeducar ele em relação a
ao design, né, em relação a essa parte mais sustentável, pensando nessa questão também do futuro, né, do design, etc. Total. É que as indústrias também, infelizmente, eu acho que também tem que mudar muita coisa, sabe? A cabeça de todos nós, né? A gente vem num flow que precisa realmente de um chacoalhão. Mas eu acho que as pessoas estão. A pandemia, querendo ou não, nesse sentido, trouxe um pouco mais esse pensamento, né? De você não precisar se deslocar o tempo inteiro, ficar queimando combustível por aí, poder mesclar, né? Home Sim. office com trabalho em loco. Isso já querendo ou não, é uma prática também mais sustentável. Mas é algo interessante. Você falou também, no Brasil a gente também tem um pouco de escassez, né, em insumos que podem ser utilizados como uma embalagem mais ecológica, Sim. feita em amido de milho, onde vai poder ir para uma composteira, né? A gente faz compostagem em casa e assim tudo que dá vai para ela. No sítio então é enorme, é céu aberto, Nossa, vira obrigado, terra, é muito louco porque vira terra de Obrigado. novo. É a natureza fazendo um design ali sustentável, cara. É incrível. Coisa que incrível, mano. Baita experiência. Mas é isso. Pedrão, o Vitor, ele perguntou aqui, conforme como foi o prazo, né? Se ele foi aberto, o prazo foi apertado, não entendi muito bem essa parte. Mas ele perguntou aqui, tipo, se na apresentação da nova marca, como é que foi com os diretores, né? Como que eles reagiram, como você estava presente e tudo mais. Total. Foi uma semana, né? O design sprint é resolver um problema em uma semana. Essa é a metodologia criada pelo Google, né? Inclusive. Cara, foi tão intenso, porque você vai criando relação, né? E assim, eu já tinha uma experiência, então eu cheguei ali, óbvio que a gente sempre, qualquer experiência nova dá um certo frio na barriga, mas você vai criando relação, vai almoçando todo dia ali, né? Você vê que, apesar do cara ser o presidente, você tá ali com pessoas do alto escalão de uma grande empresa, eles são pessoas também como nós. E às vezes tem os mesmos problemas, que é um filho que não está dormindo direito, e aí você até vai criando essa relação. Óbvio que na hora de apresentar, toda a marca assim que você vai apresentar, principalmente presencial, né? Eu acho que de forma online a gente esconde mais esse frio na barriga, É né? verdade, cara. Sim. Então, de certa forma, é um pouco mais fácil apresentar, né, online. Quando você está presencial e você olha e tem aquela mesa com 10 pessoas olhando para você, a boca seca, né? Você não pode olhar. Mas foi tão intenso que tá tudo na ponta da língua. Você não tá ali enfiando, não é blá blá blá, né? Tudo tem um porquê. Então, eu acho que eu já tinha uma certa experiência para encarar esse desafio. Eu confesso que se fosse num começo de carreira ali, eu ia dar uma tremidinha e suar frio. Acontece. Sim, tipo daquela tremedeira, né? De fato. Nossa, cara. Que às vezes se perde, está ali falando um negócio, dá uma perdida, respira, dá um olhinho d'água e aí volta de novo. Mas foi tranquilo, foi até assim, tão intenso e empolgante que não teve quase nada de ajuste, os caras abraçaram a ideia, estava todo mundo muito alinhado. Pô, que legal, cara. Isso é a melhor coisa, né? Quando você vê isso aqui. Putz, deu super certo. Deu. E aí, Pedrão, e os filhos vão virar designers também? Cada um escolhe o seu caminho, né? Sem pressão. Eles estudam numa escola que estimula muito a criatividade. Eles têm. É engraçado que quando eu fui conhecer a escola, tem muitas coisas que eles vão fazer no período de escola que eu fui fazer só na faculdade. Então, Nossa, a pedagogia Waldorf, né? Não vou entrar aqui em detalhes, porque é bem complexo, mas eles vão ser, eu acho que o que eles quiserem. Está na mão deles, né? A gente vai só direcionando. Não sim. tem o poder desse. Muito bom, cara. Pedrão, acho que, cara, foi uma honra, né? Tipo, ter você aqui com a gente. Eu acho que quando o Sérgio, né, ele comentou de você para mim faz um tempão isso, falei, cara, eu fui ver teus projetos, eu achei incríveis demais, assim, muito bom. Acho que soluções muito boas, né? E eu falei, cara, vamos chamar esse cara que ele tem um projeto muito bom.
E foi massa que você aceitou, né? Foi muito massa bater esse papo aí, compartilhar essas ideias. Acho que você agregou bastante pra galera que tá aqui assistindo também a gente. Tomara. Cara, muito obrigado por fazer parte disso. E é isso, cara. Eu desejo sorte para você aí nos novos projetos e que você apresente mais projetos incríveis aí pra gente. Cada dia mais. Pô, legal. Para nós aí. Espero ter Pra ajudado. nós. Nossa, foi irado demais, Pedro. Obrigado mesmo. O bate-papo antes e o bate-papo depois, aqui do online, né? A gente conversou um pouco sobre surf, sobre skate, cara. Prazerzão te conhecer, de verdade, cara. Conhecer mais profundamente seu trampo. Você é um cara, gente fina demais, mano. Prazer de Valeu, verdade te conhecer, cara. prazer é meu aí estar com vocês. Eu espero ter ajudado a galera, tirar umas dúvidas. Eu não sou um cara muito didático, eu acho. Foi irado, cara. Foi irado. Não. Eles Importante isso, cara. Importante é ser espontâneo mesmo. Legal, isso aí. Tem que encontrar o nosso eu mesmo. Valeu, agradeço o convite. Vamos trocando, né, galera? Aí, Instagram, digitalmente. Inclusive, Pedro, Oi. pra galera que quiser te seguir, como é que tá o arroba? Como é que tá as redes sociais? Isso foi uma transição que eu fiquei, até aconteceu recente. E aí, né, mantenho o Pedro Paulino, vou para estúdio, e aí eu até criei um Instagram novo, porque eu sentia falta, às vezes, de gente que quer só ver design, que tá me seguindo. O meu é @Pedro Paulino, ele estava aberto, era um Instagram onde eu postava A vida. trabalho e um pouco da minha vida, lifestyle. Mas aí eu senti falta de ter um Instagram com perfil de design mesmo, só com trabalhos. E aí eu criei o ppstudio.co, né? @ppstudio.co. E ele está em construção. Vou contar um pouco da história lá, nem é só trabalhos novos, são trabalhos que já rolaram, mas eu vou contando um pouco a história deles por lá. Então, tem os dois, eu travei o Pedro Paulino, deixei ele fechado, né? Quem quiser entrar, eu atualizo. E o de trabalho vai no PP Studio mesmo, e tem site novo também, subi um site novo na área. Tem poucos dias até, estava contando para o Rafa, ele... Foi. Mas eu fez aquela mandala de projetos ali na tela. Cara, ficou muito bom isso, velho. Muito bom mesmo. Foi você que fez? É o efeito do cargo mesmo, que eu caí lá sem querer e falei, pô, ele nem tem tanta relação assim com os projetos que eu faço, mas eu achei legal você mexer e falei, vamos deixar aí. Deixa aí, depois foda. Não, achei muito bom, cara. Muito bom mesmo. Putz, o cara, além de designer, também é desenvolvedor? Nossa, adoraria, né, ter essa habilidade aí. Mas ele também mostra um momento novo, assim, de você enxergar as coisas com um ponto de vista diferente, como o caleidoscópio. Então eu acho que casou um pouco conceitualmente. Nossa, ficou muito bom, cara. Ficou bom demais. É isso, galera. Prazer estar aqui, eu agradeço o convite e a todo mundo que assistiu a gente aí, um abração. Vamos junto. Vamos aí na pista juntos. Vamos mudar o futuro do design gráfico brasileiro aí. Galera, é isso então. A gente vai encerrar a live e na próxima semana a gente vai falar quais são os novos convidados. Claro. Fala aí. Recado final, galera. Agora, dia 24, né, Rafa? Dia 24, 25, 26. A gente vai ter 3 dias onde a gente vai conversar profundamente sobre portfólio. A gente fez uma baita produção, cara. Foi realmente um trampo, assim, que a gente nunca fez algo desse porte, assim, sabe? Muito tanto legal. De produção audiovisual quanto de conteúdo para vocês se aprofundarem. Então, quem quiser saber mais, vai lá no curso portfoliopro.com.br. Vai ser um material gratuito mesmo, onde a gente vai realmente conversar sobre portfólio de uma forma muito profunda. A gente nunca abriu assim dessa forma e vai ser irado. A gente já faz esse convite para vocês, curso portfoliopro.com.br. Fazer inscrição lá, você aperta, vai aparecer lá no seu e-mail algumas coisas de como é que vai ser, quando vai ser, o que vai rolar em cada dia. Vão ser 3 dias de aula. No final a gente ainda vai abrir, né, de novo a turma do Portfólio Pro com um preço especial, só para quem acompanhou, só para quem faz sentido, né? Então a gente vai conversar muito sobre metodologia, storytelling, sobre narrativa de projeto, tudo que a gente aprende no dia a dia, o que a gente aplica, mas o que a gente acaba aprendendo aqui nos podcasts também, né? Que cada pessoa, assim como o Pedro, vai trazendo um pouquinho. E a gente vai sempre evoluindo e trazendo isso para vocês. Então fica aí o nosso convite para vocês
seguirem, né, lá o Portfólio Pro também no Instagram, onde a gente está postando projetos com frequência, a gente também está falando muito sobre essas metodologias. E é isso, galera. É isso aí. Isso aí, galera. Bom resto de semana para vocês. E semana que vem tem mais Portfólio Cast. Valeu, Pedrão. Tamo junto, galera. Valeu, Léo. Tchau, tchau.